Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje teremos a continuidade das lições bíblicas da CPAD, do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Vamos para a introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientava os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização de desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir a discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbítero para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Esse foi a introdução. Vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico, a escolha dos presbíteros. Primeiro ponto, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, com o substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experimente a idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, no grego episkopos, supervisor, de professor de didácolos e de pastor ponier. Vamos para o segundo ponto, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve aos discípulos, o jovem Tito, Paulo o estabelece presbítero em diversos lugares e cidades. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades das igrejas antigas. Vamos para o terceiro ponto, as qualificações. O Novo Testamento, as referências dos presbíteros, encontra-se no plural, presbíteros, bispos ou ancião. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbitério é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão escritas em Tito, capítulo 1, versículos 6 ao 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, para bispo, denotando um aspecto de sinônico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas linhas indica a importância da função e como a igreja não pode descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servir. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é uma maneira mais segura para separar os obreiros. Então está aí o primeiro tópico, a escolha dos presbíteros, a significado da função, a liderança local e as qualificações. Esse foi o primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a importância do presbitério. Primeiro ponto, o significado do termo. Não despreza os dons que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca
do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho dos Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbíteros, no grego presbyterions, substantivo presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. O segundo ponto, atuação do presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões éticas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater a legislar sobre o assunto. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que penduravam os novos convertidos. E quando iam passando pela cidade, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Terceiro ponto, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde o primórdio da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino. Tal como instruiu o apóstolo Paulo, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos e duplicadas honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas por um conselho de obreiros. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então, estudamos nesse ponto aqui o segundo tópico, a importância dos presbitérios. Primeiro aqui o significado do termo, segundo, a atuação dos presbíteros e terceiro, a valorização do presbitério. Terceiro tópico, os deveres dos presbitérios. Primeiro ponto, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o concílio da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Segundo ponto, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essa tarefa, tem o dever de exercê-la na igreja de Deus. Por isso, ele precisa saber governar sua própria casa, ser apto para ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não ser servido. Com o objetivo de exercer completamente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Terceiro ponto, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato de unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade do presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração e uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender essas demandas. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos.
Os presbíteros e os bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam de execução principal tarefa da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém? Obrigado por nos assistir. Deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo. Seja um missionário da obra de Deus. E Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus. E vamos aí até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.